Alô, você que está aí na TV Franca, canal 23 da NET, também no portal GCN. Estamos começando o Hora da Verdade na TV, seu resumo semanal de notícias, tudo que aconteceu nos últimos dias, agora em destaque aqui na TV Franca e também no portal GCN. Comigo, Corrêa Neves Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo bom, Vaz? Vamos começar o programa de hoje, né? Começar numa semana difícil, né? Muito triste com essa tragédia que se abateu sobre a cidade aí, o terrível assassinato da Rosane Bertelli. A gente vai destacar esse assunto já já numa matéria especial. Vamos também conversar com o vereador Márcio do Flórida, que vai falar sobre a comissão especial de inquérito que investiga a comissão que investiga o Instituto Ciência da Vida e esse contrato que foi feito com a prefeitura. São coisas impressionantes que a gente vai conversar com o Márcio, e tem ainda as premiações do nosso programa. Mas a gente vai começar a edição de hoje com imagens impressionantes. Isso porque estava todo mundo pedindo chuva, né? Vivemos momentos de estiagem, não só aqui em Franca, mas em todo o Brasil. Mas, como sempre acontece, quando chove muito, a cidade novamente sofreu. Estas imagens que foram enviadas por internautas mostram o córrego dos Bagres, repleto de água, água transbordando na realidade. Esse primeiro ponto, um pouco mais acima, bem no Clube dos Bagres, você vê aí a água já passando por cima da parede. Agora, estas imagens um pouco mais abaixo. Aí já é Antônio Barbosa Filho. A água tomando a avenida, o pessoal aí com medo da água, né, observando toda a velocidade dela, e ainda tem carros querendo passar por aí. Estas imagens todas caíram nas redes sociais e chamam a atenção, né, Júnior, porque mostra que estava precisando de chuva, mas que quando ela vem causa destruição e medo. E isso vem se repetindo, né? Ano após ano a gente vê mais ou menos a repetição do mesmo enredo, com sutis diferenças aí da sua intensidade, né? Como você explicou bem, vem esse período de estiagem, que vai mais ou menos aí de março, abril, até agosto, setembro, varia, pode chegar até outubro, e de repente vem aí a tromba d'água, vem um temporal, vem isso que a gente viu acontecer aqui em Franca. Já teve, quem lembrar, num outubro, aí, uns 10, 12 anos atrás, teve aquela chuva de granizo que deixou a cidade parecer que tinha nevado aqui em Franca. E muitos outros anos teve aquela enchente que alagou ali o fórum. Então, sempre quando começam as águas, vem muito forte. Tem um problema ali, você já falou, a gente tem que fazer um programa numa hora qualquer especial sobre isso, porque é preciso destrinchar essa história. Mas a canalização dos córregos, né? Foi um grande erro histórico cometido por muitas cidades. Isso não é de agora, não. Isso vem de muito tempo. Em muitas cidades e em Franca também. Córrego você não canaliza, pelo contrário. Você deveria proteger, usar o entorno dele, como é em grande parte das capitais do primeiro mundo, por exemplo, né? Porque você, além de ser muito mais bonito, você também protege e evita esse tipo de coisa que você viu aqui em Franca, nessas imagens que a gente acabou de mostrar, que o Wilker e o Lucas vão colocar de novo aqui, que você vai ver a velocidade das águas. O que acontece é que, como você canaliza os córregos, a água vai sempre muito rápida, cada vez mais rápido, e aí não há alargamento de córrego que resolva. O que já alargaram esses córregos de Franca, o que tem do nosso dinheiro enfiado aí, é uma enormidade. Governo após governo, isso não é um problema de agora. Mas não tem uma solução. Choveu, enche muito rápido. E fica só o alerta aí, para que as pessoas tomem muito cuidado. A gente tem falado isso, falou no rádio e repete aqui. Quando começar a chover forte, saia das marginais, não vá em direção a elas, porque o córrego transborda muito rapidamente e aí os carros são levados, pessoas derrubadas, é sempre um risco muito grande. Fora essas imagens que a gente viu aí, né, que mostra a chuva e a água numa velocidade impressionante no córrego dos Bagres, a cidade sofre principalmente com destruição. Foram árvores que caíram, como a gente vê aí na imagem, poste que também caiu, e no dia seguinte, a chuva, muita gente continuou sofrendo. Com a limpeza, bota a imagem aí dessa rua José Reis, ali nas proximidades da Avenida Hélio Palermo, completamente tomada pelo barro. E a energia, quando chove em Franca, também tem um problema sério. Basta o tempo ficar escuro que a energia some.
29 mil pessoas na data da chuva ficaram sem energia. No dia seguinte ainda outras tantas, milhares, ficaram ainda quase 24 horas sem ter energia em casa. Em pleno século XXI, as pessoas sofrendo com isso. Você sabe que a gente comentou essa semana, né, Vaz? Fazendo essa pesquisa para esse ano do centenário do Comércio da Franca, a gente revisitou várias edições que nós publicamos ao longo desse tempo. E você vê, no ano de fundação do comércio, em 1915, né, um século atrás, Franca enfrentava esse tipo de problema. Você tem muitos editoriais do Comércio da Franca na época reclamando de que no primeiro sinal de água que acontecia, caía a então precária rede de energia elétrica da cidade. E você vê que 100 anos depois, 10 décadas depois, nós continuamos com um problema semelhante. Como você disse, Vaz, é só o céu ficar cinza que parece que a energia elétrica some. E aí a resposta da CPFL, eu não digo nem do ponto de vista técnico, hein, que nós não temos condição de avaliar se esse prazo me parece excessivo para retomar o abastecimento. Mas pior do que isso é a falta de um posicionamento claro. Você não vê a CPFL vindo a público dizer o que está acontecendo, o que precisa ser feito e nem em quanto tempo a energia vai voltar. Pois é, e a cidade continua sofrendo. A gente vai falar agora, gente, sobre uma outra imagem que deixou o mundo inteiro chocado. Por falar em tempo fechado, lá na Europa e também ali no Oriente Médio, a situação é muito triste. A crise dos refugiados, que deixou nesta semana, como eu disse, imagens impressionantes. Na outra semana, no programa passado, nós mostramos o que estava acontecendo, a morte daquele menino que foi encontrado ali na praia, não é, morto. No litoral da Turquia, em Bodrum. Exatamente. E nesta semana, veja só essas imagens. Uma operadora de câmera da emissora húngara H1TV foi filmada dando um chute num imigrante e passando rasteira em outro que carregava uma criança. Segundo o jornal britânico Guardian, este canal teria ligação com um partido de extrema-direita lá no país. Essa moça que a gente viu aí nas imagens, ela chama Petra Laszlo. E ela quem deu uma rasteira neste homem e também nessa criança. E essa imagem chocou todo mundo. Absurdo, Vaz. Eu digo sempre, repito com toda clareza, você tem muito político canalha, imprestável, bandido, você tem professor que não vale nada, você tem comerciante bandido, você tem servidor público que não vale um vintém, né? Você tem bandido em qualquer classe de pessoas. Isso independe de serem ricas ou pobres, negras, brancas, amarelas, você sempre tem alguém mau caráter. O jornalismo não é exceção. Essa senhora, essa Petra Laszlo, não vale nada. Ela tinha que ser presa, tem que ser condenada, porque o que ela fez é de uma covardia atroz. Passar uma rasteira em quem está desesperado, correndo para tentar ficar vivo, né? Passar uma rasteira e empurrar um homem carregando uma criança é inadmissível. Eu espero que as leis húngaras a punam ou a de qualquer outro país da comunidade europeia onde ela venha a ser julgada, porque o que ela fez é inominável. Ela não merece qualquer tipo de respeito ou consideração e me envergonha profundamente que ela seja conhecida como uma jornalista, porque para mim isso é um monstro. E aí, depois daquelas imagens, né, o mundo inteiro está chocado com isso, as imagens da criança. E depois tivemos essa outra aí que mostra essa sujeita dando uma rasteira nos refugiados ali. São cenas... É uma cinegrafista, mas não vale nada. A gente vai a um breve intervalo comercial e vai voltar já já aqui no programa e nós vamos destacar a história da semana. A morte da jovem Rosane Bertelli, de 24 anos. Se eu fosse você, eu não sairia daí. É rapidinho. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. E a gente está de volta aqui no Hora da Verdade na TV para destacar agora um assunto que foi
de grande repercussão. A cidade toda, nossa região também, ficou enlutada com a morte da jovem Rosane Bertelli, de 24 anos. Essa moça que a gente vê agora nas imagens, ela era bancária, trabalhava no Itaú, do centro da cidade. A Rosane, na última terça-feira, ao deixar o seu trabalho e seguir para o estacionamento, ali na rua Doutor Júlio Cardoso, ela foi surpreendida já dentro do estabelecimento pelo seu ex-namorado, este rapaz chamado Breno Rezende, de 32 anos. Ela levou um tiro na cabeça dentro do estabelecimento, morreu na hora. O Breno fugiu depois e na rua Campos Sales, um quarteirão dali, ele estacionou o carro e deu um tiro na própria boca. Neste momento, pelo menos até o momento, o instante da gravação deste programa, o Breno estava internado em estado grave no hospital regional da cidade. Apesar de grave, o hospital não disse, alegou sigilo médico e não confirmou exatamente em que condições estava o Breno. Nós estivemos esta semana no local em que aconteceu tudo. Aí, imagens do estacionamento onde a jovem foi alvejada pelo ex-namorado, com quem ela se relacionou durante um ano. Há um mês e meio, eles estavam separados. Dentro do estacionamento, aí a gente tem o carro ainda, que foi retirado na quinta-feira, mas na quarta o carro ainda continuava por lá, as marcas de sangue. A Rosane, que trabalhava no Itaú, vamos ver a imagem agora, neste prédio, ela saiu daí então, veja o movimento da câmera, a poucos metros dali, ela então foi alvejada nesse estacionamento. O Breno, segundo informações de amigos, ele já tinha problemas psiquiátricos. Tem também imagens, vamos ver, do momento em que ele estaciona o carro ali na Campos Sales. Ele chega, como você pode observar, faz a manobra. Neste instante, ele, segundo informações da polícia, ele liga para um parente, informa que teria atirado e matado a Rosane e depois dá um tiro na própria boca. Aí a polícia também chega ao local, depois de receber a denúncia, e tem imagens também que mostram o Breno sendo resgatado por PMs e levado à Santa Casa, e só depois ele foi transferido para o hospital regional. São imagens, Júnior, de uma história tão triste. Ela foi enterrada na quarta-feira, sob muita comoção de familiares e amigos. Não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente, é um desses crimes horrorosos, é uma dessas tragédias muito difíceis de definir. É um crime completamente fora de padrão, portanto não se trata de violência no sentido clássico, né? Não é aquela violência que a polícia, por exemplo, conseguiria evitar. Não há um tipo de ação policial que você consiga prevenir uma situação dessa. É um crime passional terrível. Há muita coisa sendo dita, Vaz, por muita gente, né? E tirando a comoção, que é óbvio que desperta, eu vejo alguns comentários um pouco precipitados ou pelo menos desprovidos de qualquer lógica fundamental. Eu acho importante a gente, nesse instante, fazer uma reflexão, sim, sobre o que aconteceu, entender as limitações de todos os envolvidos aqui, mas ter um pouco de cuidado com o que sai dizendo por aí. Por exemplo, eu vi muita gente no portal, redes sociais, comentando, tentando responsabilizar a família do rapaz, como se fosse possível também para a família antever o que alguém vai fazer. O fato de você ter problemas psiquiátricos, ainda mais com as restrições legais que você tem no Brasil, né? Ninguém sai internando ninguém por aí. Não é se você pega uma pessoa e fala, eu acho que o Vaz está deprimido e eu vou internar ele num lugar, ele vai ficar. Não é assim que funciona, né? Então, por mais que ele tivesse problemas psiquiátricos, parece que evidentes, ele levava uma vida normal, trabalhava, namorou a menina. A Rosane foi namorada dele. Ele não é um estuprador que pegou alguém na rua. Com isso eu não estou defendendo em nada, hein? Pelo contrário. Acho que se sobreviver, merece ser encarcerado por todo sempre. Tem que ficar preso. Quem fez o que ele fez é o mínimo, né? Se sobreviver. Mas eu quero deixar claro que
querer responsabilizar a família dele é excessivo. Não havia como prever uma situação dessa e não havia como responsabilizar nem ele, nem teve gente responsabilizando o Allan Kardec, dizendo como é que o Allan Kardec deixa o cara sair, como se o Allan Kardec tivesse o poder de impedir, né? São raríssimos os casos no Brasil de internação involuntária, depende de autorização judicial, depende de uma série de medidas, é um drama. Não há como lidar com isso direito, né? Até as leis precisam mudar para tornar um pouco menos penoso, mas hoje em dia essa é a situação de fato. Então, criticar a família dele, acho uma coisa excessiva. Acho também, fico vendo muitas situações aí, quem sou eu para dizer como cada um deve viver a sua fé? Mas eu vejo com muita preocupação gente dizendo que as pessoas têm que aceitar isso que aconteceu como se fosse uma vontade de Deus, né? Olha, se há um consenso entre as múltiplas e variadas interpretações religiosas, é que Deus deu ao homem o livre-arbítrio, né? Nós somos responsáveis pelos atos que nós praticamos. Não é possível que a gente ache que isso aconteceu por vontade de Deus. Não aconteceu. Isso aconteceu por um gesto tresloucado de uma pessoa frustrada, né? Então, não vamos misturar as estações aqui, nem usar Deus para justificar uma tragédia como essa. A terceira coisa, muita gente querendo responsabilizar o rapaz do estacionamento, né? Como se ele tivesse alguma culpa também nessa história. Ele fez, olha, ela era mensalista ali, ela parava o carro todos os dias ali. Era mensalista ou era habitué, né? Tanto faz. Mas ela parava o carro todos os dias ali. E nessa parada ali, o rapaz fez, ele olhou, ele viu os dois se aproximando, ele esperou, eles conversaram durante 20 minutos, né? E ela não fez nenhum gesto para o vigia ali, o zelador do lugar, de que precisasse de ajuda, né? O cara segundo o rapaz, nós vamos até ouvir isso daqui a pouco, ela nunca tinha reclamado de nada em relação ao namorado, ele não sabia. Ele despediu, ela falou, não pode deixar que eu fecho o estacionamento, ele foi embora. Como é que você vai imaginar o que vai acontecer, né? Então, não há sentido nenhum. Teve gente querendo culpar até o banco pelo cara ter ido 4 vezes atrás dela no dia da tragédia, e que aí o banco tinha que ter feito alguma coisa. Vai fazer como, né? Você não pode proibir as pessoas de serem chatas ou de serem inoportunas. O que ninguém imaginava é que aquela chatice se transformaria numa tragédia. Então, Vaz, eu acho que esses elementos são importantes para que as pessoas façam uma reflexão mais aprofundada sobre isso. O que fica, de verdade, é que nós, sim, parece claro, e eu tenho dito isso com bastante frequência, que nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão, além de intolerantes, elas estão sem capacidade de reagir às suas próprias frustrações, né? O sujeito fica frustrado porque a menina terminou o namoro com ela, obviamente ele tem um problema psiquiátrico qualquer, e ao invés de lidar com a própria frustração, ao invés de vai ficar na fossa, vai chorar, isso faz parte da vida, né? A vida não é só alegria, muito pelo contrário. A vida tem instantes de alegria, mas a vida no dia a dia é muito dura. E ao invés de lidar com isso de maneira mais madura, você vê o cara matando a ex-namorada de maneira tão cruel e tentando mesmo se matar. Viu? Teve gente também, para completar, que disse que foi uma encenação, que ele não quis se matar nada. Quem dá um tiro na boca, um tiro no queixo, um tiro na cabeça, quer morrer sim. Então, isso não diminui a gravidade do que ele fez, mas mostra como as pessoas estão frágeis diante da vida e como as pessoas estão sem limites. Porque você atira contra a vida de alguém, atenta contra o outro, sem estar muito preocupado com o que isso vai provocar nas outras pessoas, né? A sua vida não vale nada, nem a do outro, tão pouco. Então, é lamentável que a gente chegue nesse estado de coisas, mas nós não podemos culpar ninguém por esse tipo de tragédia, a não ser o próprio protagonista dela. O Evandro, que trabalha na realidade no estacionamento, ele foi o último a ver ali a Rosane conversando com o Breno. Ele não quis gravar a entrevista para o nosso programa, disse que estava muito comovido sobre o caso, mas no dia do crime ele conversou com o repórter Marcelo Valim. É o que a gente vai ouvir agora, ele explicando como tudo aconteceu. Eu vi ele chegando, ela acabou de conversar com a menina na rua, e eu vi ela entrando, tipo assim, entrou normal, de repente, ele chegou atrás dela, ela assustou com ele, ela tomou um susto com ele, deu um abraço nele assim, ela olhou pra mim, e eu falei, normal, eu nunca tinha visto ele entrar lá dentro, ele deu um abraço nela assim, ele ficou uns 3 segundos abraçado nela, eu falei assim, Rosane, eu vou fechar o portão, eu vou deixar o portão aberto, já que você vai demorar, eu vou embora, porque deu minha hora, eu vou embora.
Aí eu falei, não, beleza, pode deixar que eu fecho. Eu vazei, só de repente eu recebi a notícia. Ela trabalhava lá? Ela estacionava lá, todo dia. Todo dia ela colocava o carro lá? Todo dia. Você conversava sempre com ela? Sempre conversei com ela. Todo dia de manhã ela me dava bom dia. Você achou estranho um abraço? Não, eu achei estranho, foi a chegada dele. A chegada dele, ele nunca foi lá? Nunca foi lá na vida, nunca tinha visto. Eu tô lá 6 meses, nunca vi ele chegando lá. Ele chegou meio assustado, tipo assim, olhou pra mim e ficou um tempo olhando pra mim assim, foi pro rumo dela e tipo assim, na hora que ela foi virar, tipo, ela assustou com ele que ele deu um abraço nela, deu um abraço sem graça, sabe? Tipo assim, não esperava. Aí eu falei, beleza, normal. De repente recebi a notícia. Você já tinha ido embora já? Já tinha ido embora. Tinha um tempão depois que aconteceu, foi embora. Ele deixando claro, portanto, que ele observa o rapaz chegando, o Breno Júnior, e a moça fez o gesto, demonstrou que estava tudo certo, como você mesmo Exatamente, né? E o rapaz chega, abraça a moça, né? Eles têm um abraço, ela olha para ele vê ali, ele fica um tempo, não é que ele sai imediatamente, não. E aí ele fala que está indo, ela disse para ele, olha, pode ir que a gente fecha aqui. Então, não é justo achar que ele tenha qualquer tipo de responsabilidade. A jovem foi enterrada no cemitério Santo Agostinho na quarta-feira. A gente tem imagens aí do momento em que o cortejo vai chegando e deixou, obviamente, familiares e amigos entristecidos. Como a gente disse, este rapaz aí que vamos ver de novo é o Breno Rezende, 32 anos, ele que atirou na cabeça da ex-namorada. E na sua própria depois, né? Sua própria boca. Portanto, só para terminar, Vaz, as pessoas buscam um culpado porque diante de uma tragédia dessa você precisa encontrar, até para ter um próprio alívio para você, a gente precisa encontrar uma explicação, uma coisa que diga, olha, foi isso. Mas, infelizmente, em alguns momentos, não há uma explicação simples, não há uma razão, não há nada. Há a brutalidade do próprio gênero humano exposta, como a gente viu aí. Sujeito translocado, que diante de uma frustração pega uma arma e provoca uma tragédia dessas proporções. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. E a gente está de volta aqui com Hora da Verdade na TV, neste domingo, com os principais assuntos da semana. E durante a semana, a Comissão Especial de Inquérito, formada pelos vereadores da cidade, foi aberta na Câmara Municipal para investigar o contrato da Prefeitura com o Instituto Ciência da Vida, esteve na cidade de Sorocaba. Nessas imagens que a gente vê agora, os vereadores Márcio do Flórida, Daniel Radaeli e Jepe Pereira estiveram conversando com a polícia da cidade, assim como o delegado Francano, que está cuidando do caso. Durante a semana também, um outro depoimento de um outro médico na Comissão Especial de Inquérito mostrou que o Instituto Ciência da Vida não se importava, assim como a Prefeitura, com os documentos desses médicos. Qualquer um poderia entrar por lá. Para falar com a gente a respeito disso, de como foi a semana e como estão as investigações, a gente recebe aqui o vereador Márcio do Flórida, presidente da Comissão Especial de Inquérito. Uma semana importante, né, Márcio? Importante, a SEI trabalhou bastante, estivemos em Sorocaba falando com a delegada de Mairinque, né, a doutora Fernanda e a doutora Simona, que são as duas delegadas que estão à frente do inquérito, as delegadas que conseguiram os mandados de busca e apreensão tanto na Inova, que é a empresa que atendia lá em Mairinque, e também na sede do ICV, lá na cidade de Sorocaba. Então, em virtude disso, do inquérito, aliás, está já em estágio avançado lá na cidade de Mairinque, nós fomos até lá. Foi muito importante, pudemos conversar com as duas delegadas que fizeram uma explanação de todo o trabalho que elas fizeram desde o primeiro momento, desde quando a primeira médica apareceu, a médica que saiu do plantão e a partir dali se desencadeou o inquérito e a descoberta de novos médicos falsos. Não essa fosse médica, inclusive, que usava o nome da
da médica verdadeira aqui da região, né? Ali foi o Exatamente, contrário, a doutora Cibele. Doutora né? Cibele, que atua aqui, e lá foi a Vilca, né? Isso. Que atuava, atuava lá com em a doutora Alumínio, Cibele. que é na região lá de Mairink. Esclarecendo, nós somos em Sorocaba, porque Sorocaba é a delegacia seccional. E até pra e a cidade maior, né? Sim, que e nós, concentra. nós encontramos lá em Sorocaba, mas elas Exatamente. são delegadas em Mairink, né? As duas delegadas. Para que fique claro para as pessoas, mas se a gente dá uma simplificada, antes da gente entrar no específico, a gente pode dizer que nesse instante há pelo menos três grandes ações sendo desenvolvidas contra essa quadrilha de falsos médicos e também tentando entender todas as suas ramificações. Primeiro, a gente tem a investigação da polícia lá da região, como você falou de Mairink, Sorocaba, Alumínio, que está trabalhando São Roque, são cidades que tiveram casos. Então, essa investigação está em curso. Já há uma denúncia do Ministério Público Criminal, de lá também, que aí atinge 12 pessoas, entre elas o Pablo Mussolini. Isso já não é mais uma investigação da Polícia Civil. Exatamente. Já houve uma denúncia do Ministério Público. Até acho muito importante a gente lembrar isso sempre, porque muitas vezes aquela pequena parte de pessoas que tenta minimizar o que aconteceu em Franca, dizendo que não é bem assim, então se esquecem disso. Tem uma denúncia do Ministério Público Criminal, lá da região de Sorocaba, que pede prisão, pede inúmeras coisas, inclusive tem prisão preventiva decretada. E a terceira é a parte da investigação policial e da Comissão Especial de Inquérito aqui de Franca, que se concentra no ICV. E o importante da nossa ida lá foi ouvir das delegadas o seguinte. Em relação ao ICV, eles tinham apenas um médico, o Pablo, que atuou também lá em Mairink, e que é do ICV, que trabalhou no ICV, porque o Bertino lá trabalhou, mas pela Inova. Então, o caso de Franca, os casos daqui de Franca não foram denunciados. O Pablo lá está denunciado pelo problema dele lá em Mairink, Mairink ou Alumínio. Aqui em Franca, onde existe um número maior de casos em relação ao ICV, não houve ainda nenhum pedido de prisão, nem dos médicos, porque alguns você também não sabe quem eram os médicos falsos, você tem o nome dos médicos verdadeiros, mas você ainda não identificou. Muitas pessoas também que têm cobrado, às vezes, da própria Câmara e dos jornais, você sabe o nome de falso, o nome falsário dele. Você não sabe quem, João Pereira, por exemplo, ninguém sabe quem era, sabe que alguém atendeu em nome de João Pereira em Franca, doutor João Pereira, né? Mas não sabe quem era essa pessoa. Então é interesse da delegada de Mairink que as investigações avancem aqui, isso na área criminal. Então, na área criminal, quem vai poder avançar? É a Polícia Civil de Franca. Então, por isso o doutor Luciano também esteve lá. E ele trouxe todo o inquérito, nós estamos também pegando partes desse inquérito, aquilo que nos interessa, especialmente em relação aos contratos, porque o objetivo da SEI é investigar os agentes públicos e a própria ICV na execução do contrato. É buscar aí o crime de improbidade administrativa, por exemplo. Porque o que for da área penal... Eventualmente se houve. E desvio de recurso, que vai configurar também ali a improbidade administrativa. Na improbidade. Além desse, você citou a polícia, duas frentes da polícia, uma de Franca, outra de Mairink. A SEI, nós temos também o Ministério Público, né? Sabemos que o Dr. Paulo Borges também está já levando adiante um inquérito, já existe um inquérito civil na área do Ministério Público. Então, a SEI corrobora e ajuda muito também nessa questão com o Dr. Paulo. Tudo que nós já vamos descobrindo, já vamos conseguindo prova, seja ela material ou prova oral, nós já vamos encaminhando também para o Dr. Paulo, que é a área da improbidade administrativa. Então, existem muitas frentes, né? E tem tudo para dar resultado, já está dando, né? As duas oitivas que nós fizemos na Câmara Municipal, tanto do Bruno, que é o diretor administrativo, quanto agora do Dr. Fernando, trouxeram, não que a gente não soubesse, né? Eles não trouxeram fatos novos, mas agora nós temos prova. Nós temos uma prova, duas provas já, provas testemunhais. Então é isso que a gente precisa. Que é uma confissão ali dos agentes públicos envolvidos, públicos ou do ICV ali envolvidos,
dizendo, confirmando, e é impressionante isso, né, Márcio? Porque eles confirmam, você que está acompanhando a gente, eles confirmam que alguém, é perfeitamente possível que alguém tenha trabalhado, dado plantão no pronto-socorro de Franca, sem ter nem o primário, viu? Não é sem formar em medicina, não. Porque pelo depoimento, Sim. né, dito pela pessoa, alguém dizia para alguém que precisava de um plantão. O sujeito aparecia, se apresentava à médica do pronto-socorro, não se identificava com nenhum tipo de documento, RG, CPF, não tinha que dar o CRM e começava a atender. Exato. Você falou de agente público, mas teve um agente público, o Bruno, né? Exatamente. Que é diretor, que já havia... Nomeado pelo prefeito. Exato, que já havia confirmado que não tinha nenhum controle por parte da prefeitura. Nós indagamos como que era feito o pagamento, como que esses médicos recebiam. Ele chegava no dia seguinte, que ele não trabalhava à noite, só no expediente, pegava as fichas, Júnior, de atendimento médico, com base nos carimbinhos que estavam aqui, olha, esse trabalhou, fazia um relatório e passava. Sem saber se a pessoa trabalhou mesmo. Você não sabia se ela efetivamente trabalhou. Isso nós comprovamos, que os médicos não permanecem o plantão de 12 horas no posto de trabalho. Muitas vezes eles vão dormir e a gente está pagando pelo sono. Ele, como médico hoje, tem a justificativa dele, mas nós não podemos trabalhar 24 horas, só que ele está ganhando para trabalhar aquele período. Né? A gente entende que o médico é óbvio, tem que descansar, tem que dormir. O maior culpado disso tudo não é nem ele, o maior culpado é a prefeitura. Agora você nem sabe quem falar, né? Porque ninguém fazia escala. Eles mesmos que conversavam um com o outro e falavam, ó, eu vou ficar um pouquinho, você fica um pouquinho, cada um... O que a gente tem que garantir aqui, ele fala, isso eles falaram quando nós tivemos, o que a gente tem que garantir é que tem um médico aqui. Que tem um médico. Então nunca ficou sem um médico. Mas a prefeitura, a população estava pagando para ter 9 médicos em cada essa que é a plantão. pergunta. Muitas vezes você tinha um médico atendendo e aí você que foi lá no Janjão, no Azulzão, e esperou 3, 4 horas, porque tinha um atendendo e 8 dormindo. Não, fora que a qualidade da consulta era horrível, né? Porque o médico tinha que atender muita gente num curto espaço de tempo, então era aquela consulta que nós já apontamos lá atrás de um minuto. De um minuto. Mas aí você não sabe. É o que aconteceu. Você não sabe quem é médico e quem não é, não havia nenhum controle sobre isso, também não havia controle sobre os pagamentos. O dinheiro ali escoou. É isso que nós estamos apontando agora, Júnior, que não é só a questão dos falsos médicos, é a questão do serviço que não foi prestado. A prefeitura compra um serviço, o serviço não é entregue. E quem vai ser responsabilizado em relação a isso? São as provas que nós agora buscamos. Quem era o responsável? Em princípio, nós já temos que nos contratos, quem assinou o contrato? Tem assinatura de Rosane Boscardini, tem assinatura do prefeito Alexandre Ferreira. No contrato, são as duas assinaturas que estão em todos os contratos. Então, se você não tem um gestor apontado, a responsabilidade é de quem assinou o contrato. E ao contrário de muitos outros que a gente tem visto, estamos buscando contrato de outra cidade, consta lá no contrato o nome de um funcionário, um servidor, que é responsável em gerenciar, em fiscalizar aquele contrato. No nosso não tem. Mas surpreende vocês no âmbito da SEI, não sei se vocês têm conversado sobre isso, você com o Radaeli, com o Jé Pereira, o fato, aquela matéria que o Comércio da Franca publicou, feita pela Priscila Salles, onde mostra os inúmeros alertas que foram feitos à prefeitura, pelos próprios servidores, para Cláudia Pobel, por exemplo, que era a diretora do Azulzão. Saiu e continuou sendo diretora, enfim. Que começa lá, no primeiro mês do ICV, ela já alertava que tinha alguma coisa errada. Até todo o resto que aconteceu sem a ação de ninguém da prefeitura. Não é muito esquisito isso? Foram vários e vários alertas, né? E depois, inclusive, quando a SEI já estava instaurada, nós fizemos uma recomendação, a imprensa toda falando, a polícia já tinha prendido dois dos falsários e chama atenção, e é estranho. E o prefeito, até o último momento, tentou dizer que o ICV iria continuar. Bom, né? Quando fez esse chamamento público agora, ele veio a público dizer que o ICV poderia participar. E, além de tudo isso que nós estamos apontando, nós já comprovamos com documentos que o ICV não poderia estar contratando com a prefeitura desde dezembro. Por causa de Nova Odessa. Em dezembro não era por causa de Nova Odessa. Dezembro era por conta de Pitangueiras. Que Pitangueiras, no mês
no mês 11, dia 7 do 11 de 14, foi declarado inidôneo por problemas do contrato de Pitangueiras. Nova Odessa foi em abril de 2015. Então, em dezembro não poderia por conta de Pitangueiras, em março não poderia por conta de Pitangueiras de novo, pois em junho você já tinha 4 declarações de inidoneidade, 2 de Pitangueiras e 2 de Nova Odessa. E ainda assim a Prefeitura de Franca assim foi feito o contrato. Então, você vê questão aí, crime de improbidade administrativa em vários momentos, Júnior. Em vários momentos. A SEI planeja ou pensa em ouvir a secretária Rosane Moscardini e o prefeito Alexandre Ferreira? Nesse momento, é muito mais interessante para a SEI conseguir essas provas que nós estamos conseguindo de servidores, de pessoas que não têm o porquê mentir ou porquê ocultar algum fato. Mas no momento oportuno, Júnior, o prefeito Alexandre Ferreira, aí tem uma questão jurídica de não poder ouvir o prefeito, nesse caso, segundo informações do nosso jurídico. Mas temos que avançar Ele tem foro privilegiado? Ele teria e nós não poderíamos chamá-lo. A secretária, sim. A secretária, sim. A secretária, sim, e no devido tempo nós a chamaremos. Mas é o que eu falo. Isso tem que acontecer mais no final, porque nós temos que ouvir agora funcionários, as pessoas que atuaram, que participaram do contrato, participaram do dia. Isso é mais enriquecedor para a SEI do que ouvir um depoimento já ensaiado e um depoimento pronto, que vai ser como as entrevistas que são feitas. A gente já sabe o que vão falar. Espero então, que a gestora de saúde não fale sobre os bichinhos da parede lá com a SEI. Então são contratos que não poderiam ter acontecido desde dezembro. Márcio, como é que foi? E a prefeitura insistindo, né, Júnior? Em continuar. No mínimo estranho, né? E merece, é lógico, um olhar específico, especial dos membros da SEI. Como é que foi a oitiva do médico Fernando Machado? Vocês já noticiaram, né? Foi um pouco de espetáculo, né? Foi um começo meio conturbado, a própria advogada... Simpático advogado dele? Já se falou o seguinte, que quando na SEI começa a aparecer muito advogado, é porque alguma coisa tem. Porque para uma testemunha, Júnior, não há necessidade de advogado. Eu sou oficial de justiça, claro. Eu intimo testemunha todos os dias. Nós até criticamos você, inclusive, no rádio. Por não prender, mas não por não prender. Mas é por ter concedido prazo, porque... Você está falando do prazo do outro. Porque, como você disse, né? Para constituir a sua defesa, qualquer pessoa precisa de prazo, né? É um prazo. Muitas vezes um prazo que advogados usam para construir fantasias. Mas existe você consegue entender a necessidade de um prazo. Agora, se eu preciso perguntar para alguém o que ela comeu ontem, não precisa de prazo. Chamar ela e, para falar a verdade, não precisa de prazo. No judiciário, nós fazemos intimação de um dia para o outro. No caso chamar das testemunhas. Para testemunha, de um dia para o outro. E nunca se soube que teve problema de pessoa ir no advogado e peticionar para não ir. Você tem que pensar no que vai falar. No entanto... porque é uma coisa que não está muito clara. No entanto, na SEI, nós não somos o Poder Judiciário. Apesar de dizer que nós temos poderes de polícia judiciária, aqui na municipal, pelo menos, nós não temos. Hoje, para eu conseguir uma condução coercitiva, eu preciso de autorização judicial. Então, em alguns casos, compensa mais você dar o prazo que está solicitando, ser um pouco mais maleável e ouvir a pessoa, do que não ouvir. Era o caso de ontem. Né? Era o caso de ontem. O doutor Radael acha que eu errei quando eu falei que o advogado não poderia se sentar ali. Eu não quis, foi abrir uma exceção, fazer diferente do que nós fizemos até hoje com todas as pessoas que estiveram lá. Ninguém proibiu até hoje o advogado de estar lá presente. Eu só falei para ele que não era para ele se sentar ao lado, primeiro que não tinha uma cadeira ali já separado para ele, só tinha para testemunha. Mas falei, doutor, o senhor pode sentar aqui na frente, onde está o doutor Juliano, onde estão as outras pessoas. Se a gente insistisse demais, não teríamos ouvido o doutor Fernando. O médico estava colaborativo, inclusive, né? O problema maior foi com o advogado. Foi o advogado. O médico estava entrando e o médico já ia sentar e ele chamou ele para ir embora. Chamou o cliente dele para ir embora. E o que fica do depoimento do médico, propriamente dito?
Não, foi importantíssimo o depoimento Ele dele. confirma basicamente isso. Ouvir de um profissional, de uma pessoa que trabalhou, uma pessoa que recebeu, que foi contratada. Esse era médico mesmo. Ele né? é médico. Eu realcei isso várias vezes, porque o medo, segundo o advogado dele, também era esse, que aparecesse na imprensa, como se ele fosse também um dos falsos médicos. Nós deixamos claríssimo, a imprensa também noticiou corretamente isso. Ninguém, a imprensa não errou até agora, nem os 8 falsos médicos são falsos médicos. Então, é importante a gente ter essas oitivas, ouvir isso das pessoas que efetivamente estavam lá, que trabalharam. E foi estarrecedor ele falar que ele formou em junho e que em julho ele já estava trabalhando lá em Jundiaí, e ele teve a informação de um amigo, que ele não disse qual amigo que era, que em Franca estava precisando de médico plantonista. E ele veio para cá para dar o plantão. Chegando aqui, eu falei, você apresentou para alguém do ICV? Não tinha ninguém do ICV lá, responsável lá no pronto-socorro para eu me apresentar. Eu me apresentei para uma médica que estava lá, que era médica concursada, ele não falou o nome, e comecei a trabalhar. Aí nisso eu falei... Eu queria fazer uma interrupção, quero falar para você que está me ouvindo. Olha, isso é um depoimento, a Comissão Especial de Inquérito, gravado em vídeo, está ali. Esse médico, o Dr. Fernando Machado, veio clinicar em Franca depois de 1 mês de formado. Mas tá bom, vamos sublimar essa parte, tá? Vamos imaginar que ele seja uma sumidade da medicina. Ele veio clinicar em Franca. Ele veio para cá baseado numa informação de um amigo. Ó, estão precisando de gente lá em Franca, né? Ele baixou aqui, e foi direto lá no PS, no Dr. Álvaro Azus. Chegou lá, falou, quem que é diretor aqui? Falou, fulano de tal. Falou, doutora, vim fazer um plantão aqui. Beleza. Ele não se apresentou para a empresa que, em tese, o estava contratando. Olha que absurdo. Quem contrata não era a prefeitura, era o ICV. Então, ele não se apresentou para o ICV, não trouxe qualquer tipo de documentação, nem a diretora da unidade pediu. Segundo ele, não sabia nem quanto iria ganhar. Nada. Ele ficou sabendo depois. Veio aqui, chegou e começou a clinicar. É isso que a gente diz. Assim como esse é médico, podia qualquer pessoa chegar ali e começar a atender. Isso é gravíssimo, né? É gravíssimo. Então, nós não estamos falando aqui de pessoas que poderiam ter diploma na Bolívia, como ainda pior, tem falado, né? Diploma que teria sido aí conseguido com 3 anos de curso, que já é um absurdo, mesmo se for, mas até o momento nós não sabemos isso. Pode ter passado qualquer um. Os médicos que atuaram aqui com CRM falso, as pessoas que usaram o CRM de outros, nós não temos até o momento qual era a formação. O governo tem usado esse argumento. Governo municipal. Governo municipal, a base governista, e em todo momento eles têm falado, mas era um médico formado na Bolívia, o crime que eles cometeu um crime, mas não é tão grave assim, porque eles eram médicos. E comparam, inclusive, com os médicos cubanos. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Primeiro que os cubanos estão na medicina preventiva, e estão usando o nome verdadeiro e trabalham com supervisão. E não dá para como fazer essa comparação. E mesmo se comparar, você não ia comparar a medicina de Cuba também com a medicina de... não a medicina da Bolívia, porque tem faculdade boa na Bolívia. Mas a questão é que é pior ainda do que isso, né? Que qualquer um poderia ter entrado e clinicado. Qualquer um, pedreiro... engenheiro, um oficial de justiça, qualquer um podia ter, jornalista, podia ter entrado lá. Poderia ter entrado, clinicado e ganhado o seu dinheiro. O que pedia, na verdade, né, não era nem o CRM, era o CNPJ. Para fazer o pagamento. Aí já é um outro problema que aparece também, que isso tanto no dia que nós fomos no pronto-socorro, quanto o Dr. Fernando ontem confirmou. Ao responder a pergunta, todos os médicos trabalhando lá tinham CNPJ? Ele falou, não tinham. Às vezes, eu mesmo, segundo ele, emprestei o meu CNPJ para outro amigo. Você não tem nem como rastrear minimamente essas pessoas. Lá para o ICV, você tinha que apresentar um CNPJ, nem precisaria ser o seu CNPJ. Mas você não precisava ser médico, vai precisar ter CNPJ. Mas isso não tem nada. Então é isso, gente. Esse é o ICV. A única coisa são os 20 milhões de reais do nosso bolso que saíram. 20 milhões do contrato, e nós temos que apurar. E esse é um objetivo da CEI também, e nós temos que saber o valor que foi pago, pelo menos para esses médicos já comprovados que não eram médicos. Em algum momento o serviço não foi prestado, a prefeitura continua insistindo que o serviço foi
foi prestado, mas se a pessoa não era habilitada, o serviço não foi prestado. Porque no contrato consta que para os médicos atuarem aqui, devem ser devidamente registrados no CREMESP. E a prefeitura não fez nenhuma retenção ainda de pagamento, né? Continuou pagando normalmente. Pelo que saibamos, não. Né? E ela já deveria ter retido, porque Claro. depois, para receber isso, vai ser uma dificuldade. Aí você vê que vai atrás desses falsos médicos para E a ICV, você sabe que é uma entidade sem fins lucrativos. Que é piada pronta. É uma entidade sem fins lucrativos. Né? E essa é outra questão que não dá para engolir. Você pega na legislação hoje, eu tenho aqui, o que é uma associação? O próprio nome já fala, né? Uma associação de pessoas em torno de uma entidade de classe, de uma categoria profissional, de uma instituição religiosa, uma organização de moradores. Isso é uma associação. Agora, você fazer uma associação para disputar licitação, para buscar contrato, onde que está o caráter associativo, filantrópico, altruísta? Não lucrativo. Não lucrativo. É difícil de enxergar. Então, na verdade, o que eu vejo existe uma empresa travestida de associação. E, como associação, ela passa a ter muitos benefícios. Um deles, por exemplo, é a isenção tributária. A associação, o que ela arrecada e o que ela lucra, que ela não poderia lucrar, mas ela não paga imposto de renda em cima disso, Júnior. É livre. Ela não paga. Tinha isso. Na verdade, ainda tinha esse detalhe. Não, tem. Associação. Tem a legislação aqui, ó, tem imunidade tributária. A organização civil que se junta como associação tem imunidade tributária. Mas isso foi criado na lei pensando nisso que nós falamos, uma associação de bairro, uma associação religiosa, uma associação de classe. Do jeito que caminha com os 3 membros participando, você imagina que nós vamos ter ao final das investigações um único relatório ou relatórios divergentes, e você acha que no final a população terá uma resposta ou não? Até o momento, Júnior, nós não tivemos divergências entre os 3. Né? Não, assim, que fosse substantivo, como você falou, não tivemos. Tem caminhado harmonicamente, em harmonia, os 3 membros. O doutor Jé Pereira, mesmo sendo do PSDB, a gente sabe que é da base, o doutor Radaeli e eu. Eu creio que nós tenhamos apenas um relatório, espero que tenha, né? Agora, se tivermos 2, eu vou assinar, é óbvio, esse que apontará as responsabilidades dos agentes públicos. Porque isso, mesmo não chegando ao final, já me parece óbvio. Óbvio que existem responsabilidades do gestor público. Obrigado, Márcio, pela presença. Obrigado, Márcio. Obrigado eu pelo convite. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já no Hora da Verdade. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. E a gente está de volta para o Hora da Verdade, agora com as premiações do final de semana. Começando com ele, o troféu Joinha. E para quem vai essa semana, Júnior? Vai para o secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de Franca, Humberto Maza. Ele que liderou uma comitiva de servidores, aí de comissionados da Prefeitura Municipal para acompanhar, sem serem convidados, os vereadores da SEI que foram lá em Sorocaba. Disse que estava lá para prestar ajuda nas investigações da polícia com relação ao ICV e ao esquema dos falsos médicos aqui em Franca. Não há hipocrisia maior do que esse gesto. E é por isso que o Humberto Maza merece o troféu Joinha. Por quê? A Prefeitura de Franca ignorou todos os alertas, sejam aqueles feitos pelos próprios servidores do município, desde o início do contrato com a ICV. Então, havia denúncias de que os caras não tinham documentos, que não tinha CRM, de que não cumpria a escala, a Prefeitura não fez nada. A Prefeitura não fez nada quando as famílias denunciaram negligência nos atendimentos. A Prefeitura não fez nada quando a imprensa denunciou supersalários. A Prefeitura não fez nada nem depois que nós começamos a denunciar os falsários. Fingiu que não era com ela o problema. O prefeito Alexandre Ferreira chegou a defender a empresa, dizendo que o ICV podia continuar em Franca normalmente. E depois disso tudo, calça o óleo de peroba na cara o senhor Humberto Maza e vai lá dizer que está à disposição para ajudar nas investigações, né?
Tenha dó, Humberto Maza. Esse aí é o do Jetta, né? É ele mesmo, ele abriu mão do Jetta, viu? Ah, é. Depois da repercussão, ele abriu mão do Jetta. Vamos lá agora para o Vergonha Alheia. E quem é que vai ganhar esse aqui? Olha, o criador da Dilma, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da República, essa semana o Brasil tomou pau, né, das agências de crédito aí, rebaixaram a Standard & Poor's, que é a mais importante delas, rebaixou a nota do Brasil. Isso faz com que fique muito mais difícil para o país conseguir financiamentos externos, conseguir investimentos. É mais difícil para que as empresas se sintam motivadas a investir no Brasil. Isso é uma coisa muito importante que o Brasil tinha alcançado, que chama grau de investimento, que o Brasil acaba de perder. Em 2008, quando o Brasil teve essa conquista e o Lula era o presidente, ele disse que era um momento mágico do Brasil, que o Brasil estava pronto para crescer por décadas. Agora, essa semana, o Lula disse o quê? Disse que não é nada, que não tem problema nenhum perder o grau de investimento ser mal avaliado pelo Standard & Poor's. Por isso que o Lula nos envergonha, porque a coerência dele é zero. Ele age de acordo com as circunstâncias, e as circunstâncias são aquelas que interessam só a ele, nunca a nação. Estava fazendo campanha lá na Argentina. Fim né? da picada. Estava se metendo lá, tentando... o prestígio dele só serve em país estrangeiro, né? Porque aqui dentro está perdido. Tá queimado. Tá. E os aplausos da Semana Júnior vão para quem? Olha, vai para uma vereadora de Orlândia, Vaz. O nome da moça? Michele Rufo Junqueira. Essa Michele Junqueira, eu nunca tinha ouvido falar dela. Acho que você, muito provavelmente, a não ser que tenha família lá em Orlândia, também não. Mas ela, que é do PMDB de Orlândia, tomou uma medida importante, propôs lá a redução dos salários dos vereadores, né? Orlândia, que tem um salário de vereador até que baixo comparado com o nosso, R$ 2.800, mas ela quer reduzir para R$ 1.400. É uma medida importante no momento de aperto, vem nessa onda de câmaras que estão abaixando o salário dos seus próprios vereadores. Aqui em Franca ninguém propôs, viu? E é importante também porque lá a prefeita de Orlândia tem um salário de mais de R$ 20.000 por mês. Então, eu não sei se vai ser aprovado ou não, mas que a sinalização que ela dá é importante eu espero que a Câmara tenha condições e discernimento para entender que era um bom exemplo que daria nesse instante. Moça jovem, 34 anos, propondo isso, e diz o seguinte, que se não for aprovado esse projeto, Júnior, vai fazer um abaixo-assinado na cidade para propor um projeto coletivo. Sucesso a ela, é importante que ela tenha coragem de uma iniciativa como essa nesse instante. Parabéns para essa vereadora de Orlândia. Palmas para ela. E a gente vai embora hoje, né, com um som diferente. Na realidade, é por conta desse assunto que dominou a semana inteira, que é sobre esse casal aí. Bota na tela aí, Lucas. É a Joelma e o Chimbinha. Olha, se você Confusão, hein? não associou da banda Calypso, lá que vem do Pará, né? O Pará, que já legou tanta coisa importante, especialmente na culinária brasileira, também deu esse tipo de som aí que não é... A maior parte das pessoas acha um pouco estranho, pelo menos por aqui, mas aí faziam muito sucesso. E aí a separação da Joelma e do Chimbinha ganhou repercussão nacional. Essa semana a novidade é que tem BO, tem acusação de agressão, tem tudo. E aí estão separando. O risco disso, como diz um amigo meu, é que agora a gente tenha 2 Calypsos. Esse é o maior problema. Mas enquanto isso não acontece, a gente se despede ao som de Calypso. E lembrando que o negócio ficou muito feio pro Chimbinha, viu? Dizem que ele pode ser indiciado com base na Lei Maria da Penha, porque não dá para imaginar a um homem agredindo uma mulher. É uma coisa impensável. E se ele fez isso, ele tem que ser responsabilizado pelo seu ato. Entre traição e traição, vamos com A Lua Me Traiu, né? Espero que seja a última vez que a gente ouve aí a música do Calypso. Um abraço, boa semana para você. Tchau.